Que bom, povo de Deus, estar com vocês aqui. Eu sou o pastor Dário Versosa, pastor da Igreja Batista Livre Acesso, também psicólogo da linha comportamental cognitiva, ou cognitiva comportamental, como queira. E nós estamos apresentando o nosso canal, onde nós vamos estar postando mensagens pregadas na nossa igreja, mensagens, seminários para casais que nós damos por esse Brasil inteiro. E nós vamos também bater muito papo aqui acerca de psicologia, com muitas dicas para vocês, né? E nós queremos que você se inscreva no nosso canal, tá bom? É importante que você faça isso, deixe o seu like, caso você goste das mensagens, e também o seu dislike, para que possamos fazer esse filtro, né, através da sua resposta. Então, forte abraço para vocês e em breve nós estaremos de volta. Todos abriram a Bíblia? Glória a Deus. Vamos lá, Mateus capítulo 6, versículo 8. Eu já vou me antecipando, que não termina a mensagem hoje, mas a gente vai caminhando aí pela Bíblia até aquilo que o Senhor quer falar conosco. Vamos lá? Toda a igreja, 1, 2, 3, vai. Não vos assemelheis, pois a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Versículo 9, portanto, vós orareis assim, vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Versículo 11, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Versículo 13, o último texto, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A igreja diz: amém. Deus, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Senhor, pelo grande privilégio que o Senhor nos confere de estarmos na sua presença. Ó Deus, este templo não seria nada se a igreja não estivesse presente. E nos embalizamos, Senhor, e nos centramos em uma grande verdade contida na tua palavra, que diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos no teu nome, o Senhor estaria no meio deles. É por isso que nós estamos declarando que o Senhor está conosco. O Senhor não exige de nós que venhamos a sentir-te, mas o Senhor exige de nós que venhamos a crer na sua presença. E pela fé nós vislumbramos tudo aquilo que o Senhor já está fazendo. O Senhor falou conosco através dos cânticos melodiosos que foram entoados. O Senhor falou conosco diante de tantas coisas que já podemos ver. O Senhor falou conosco na escola bíblica dominical. E agora, Senhor, nós queremos nos curvar diante desta palavra que foi lida, conhecida da tua igreja. E queremos colocá-la diante do Senhor, porque ela será mais uma vez o seu instrumento lapidador do nosso caráter como cristão. Os homens como pai, os homens como marido, os homens como cidadão de uma sociedade, as mulheres como mãe, as mulheres como esposa e como cidadã dentro de uma sociedade, e os filhos, pais solteiros que aqui também estão. Eu quero colocá-los diante do Senhor, abençoá-los e declarar, Senhor, que as suas mãos estão estendidas sobre cada um de nós. Peço-te, ó Deus, que não seja Dário falando, Dário nada pode fazer, mas que o teu Espírito, e eu quero me colocar como instrumento teu, assim como teus filhos que me antecederam fizeram. Derrama da tua unção sobre a minha vida, para que nós possamos transmitir essas verdades contidas nesta palavra. E enquanto eu faço isso, Pai, como instrumento teu, cativa, Senhor, o pensamento dos teus filhos a ti. Toda atenção, Pai, à tua palavra. Neutralizamos qualquer ação do diabo contra, Senhor, a ação tua na noite deste dia. É isso que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém? Tome assento.
Hoje eu me acordei muito cedo, talvez não tão mais cedo quanto alguns que me ouvem, mas eu me acordei 6 horas, que é a hora que eu sempre me acordo, e eu me levantei, devagar, para não acordar a esposa, e eu saí do meu quarto e fui lá para o meu escritório, e eu designei alguns minutos em oração, perguntando a Deus aquilo que eu deveria ministrar, pelo menos nesses últimos 2, 3 domingos, para o enlevo e para o engrandecimento das famílias aqui presentes. O Senhor me colocou esse texto, comecei a trabalhar e confesso a vocês, eu passei o dia inteiro, trabalhando com esse texto, colocando no tablet aquilo que Deus havia colocado no meu coração. E eu quero ser muito fiel àquilo que Deus colocou no meu coração e falou comigo. E também quero ser muito fiel ao texto. Jamais, em hipótese alguma, eu vou colocar doutrina nesse texto, mas eu vou extrair aquilo que o Senhor de fato está falando, que vai engrandecer as nossas vidas. Amém? Então, Deus quer falar conosco. Então, olha só, mediante a leitura que nós fizemos, uma leitura conhecida, uma leitura em que o Senhor Jesus está ensinando, aquilo que é mais primoroso, mais primoral para os discípulos, que era exatamente manter essa comunhão com Deus, e a comunhão só era mantida e só é mantida à base da oração e da leitura da palavra. E é interessante que, baseado nesse texto de Mateus capítulo 6, eu quero pregar para a família. Eu nunca deixarei de pregar à noite do domingo para a família. E eu quero dar um tema a esta mensagem. E o tema da mensagem é o seguinte: os 3 aspectos do perdão de Deus para a família. Eu quero trabalhar isto. Eu passei a semana, Deus me incomodando com esse tema, perdão. Provavelmente, pela minha dinâmica de trabalho, pela minha própria demanda de trabalho, e defrontar-me com muitas pessoas, inclusive cristãs, que elaboram um determinado sentimento de culpa e não se apossa do perdão de Deus. E eu quero trabalhar isso com vocês, com muita calma, sem pressa, sem atropelar a mensagem, sem atropelar o sermão, mas de uma forma didática, para que nós possamos compreender aquilo que Deus quer fazer. Então, o nosso tema será os 3 aspectos do perdão de Deus para as nossas famílias. Nós vamos trabalhar isto para a glória do nome do Senhor Jesus. E como eu costumo fazer, essa didática eu aprendi na faculdade teológica, e eu faço meu sermão sempre assim. E eu quero dizer para vocês que antes mesmo de tecer alguns rápidos, lacônicos e limitados comentários acerca desse tema, e já lhes dizendo que eu não tenho a capacidade de exaurir por completo esse tema, mas nós vamos trabalhar e ver o que é que Deus quer falar conosco. Então, antes de tecer alguns comentários acerca do texto e acerca do tema, eu queria dizer algumas verdades, eu queria que você gravasse aí no seu coração. Eu particularmente, estou falando de mim, do pastor Dário, eu acredito que um dos grandes pesos, ouça isso, um dos grandes pesos da vida seja o peso da culpa. Um dos grandes pesos que na minha ótica eu enxergo seja o peso da culpa. E eu diria ainda, não se assuste com o que eu vou falar. Todos nós, sem exceção, todos nós carregamos conosco de uma forma ou de outra esse peso da culpa que ao longo da nossa história vai se transformando, e se transforma mesmo, se transforma em grandes doenças emocionais. E essas doenças emocionais, ela vai ter o seu rebento
exatamente nos nossos comportamentos. E geralmente, quando falamos de traumas emocionais, os comportamentos, eles são disfuncionais, os comportamentos eles não funcionam, são comportamento completamente desorientado. Tudo isso por essa patologia. Só para vocês terem ideia, e é importante a gente falar isso, algumas teorias seculares, elas falam acerca da culpa, e falam com muita propriedade. Só para vocês terem ideia, a teoria ou a linha teórica comportamental, ela vai dizer e afirmar que a culpa, ela vem exatamente por causa da visão distorcida da realidade. Então, eu tenho uma visão distorcida da minha realidade e, baseado nisto, vem a culpa. Uma realidade que é gerada, que é criada, baseada na subjetividade. E a subjetividade é a forma como eu sou criado. Então, aquilo que é implantado na sua cabeça se choca com a sua realidade interna. E segundo o Aaron Beck, que é um dos maiores expoentes da linha comportamental, ele vai dizer que é daí que surge a culpa. Eu não sei lidar com a realidade que eu vivo. Aí vem a culpa. Há uma outra teoria, que é a teoria gestáltica da Gestalt, não é? Que é na língua alemã, boa forma. Ele vai dizer que a culpa, ela se aloja e ela acontece dentro do contexto humano exatamente pela interação do homem com o meio. É o que ele vai chamar de fronteira de contato. Ele não sabe lidar com essa fronteira da relação dele com o meio. A isto vem a culpa. Uma outra que não pode deixar de ser falada, que é uma das mais antigas, é a corrente freudiana, psicanalítica, ramificação freudiana. E Jung também tem um pensamento mais ou menos parecido, mas eu quero ater-me na corrente freudiana. O que é que ele vai dizer? Ele vai dizer literalmente que a culpa é resultado da tensão entre a instância ego e a instância superego, que é uma instância moral, que é adquirida já na tenra infância com aquelas proibições e as liberações dos pais. Opa, não pode, isso aqui não pode, vai criando essa instância moral, principalmente após o complexo de Édipo, porque eu não quero entrar num contexto para a gente ganhar tempo. É mais ou menos assim que acontece a culpa dentro da visão psicanalítica. Ele vai dizer que o id, que é essa instância, né, que lida com essas pulsões de desejos e desejo que tem que ser confirmados, concretizados. Então, o id deseja. E quando o id deseja, o superego, que é a instância moral, ele vem e castra, ele vem e pune, ele vem e impede. E esse impedimento vai levar o ego a fazer uma delimitação e uma intercalação com o id e o superego. E quando o superego ganha, né, essa interação, esse conflito, é aí que nasce a culpa. Então veja, as grandes teorias e outras mais falam a respeito da culpa. Então nós estamos falando de algo real. Nós estamos falando de algo que faz parte da relação humana, da existência humana, a culpa. E antes que você diga, pastor, eu não tenho culpa não. Ouça-me o que eu falo. Todos nós temos culpa, das mais elementares às mais desastrosas e esmagadoras. Todos nós temos. Só para você ter ideia. Às vezes nós temos uma sensação de culpa porque a gente deu uma palavra e a gente não cumpriu. Vem a culpa se instala. Às vezes nós temos uma culpa
Porque nós estamos debaixo de um não confirmado. Eu ouço muito de mulheres dizendo: puxa, eu estou com a idade tal, o tempo passou, e se eu pudesse voltar atrás, eu estudaria, eu faria de forma diferente. Então essa verbalização é exatamente por causa da culpa. Então a culpa está instaurada ali. Por exemplo, nós temos culpa, por quê, pastor? Porque algumas decisões eram para ser tomadas e nós literalmente não a tomamos. Então a culpa, ela chega. E por que eu estou falando isso de uma maneira introdutória? Porque é o seguinte, irmãos, nós estamos em um culto de família. E para nós nos apossarmos dessa verdade do texto, que é uma verdade libertadora, eu tenho que entender que eu preciso me libertar desta culpa. Por que eu tenho que me libertar dessa culpa, pastor? Porque senão as promessas de Deus, elas não vêm até mim. E eu vou falar aqui uma coisa que é gritante, mas vocês vão de concordar comigo. Não falta gente para nos cobrar. Você percebe? A todo instante a gente tem marido cobrando da mulher. A todo instante nós temos mulher cobrando do marido. A todo instante nós temos pais cobrando dos filhos. A todo instante nós temos os filhos cobrando do pai. E como se não bastasse, nós temos um tribunal chamado consciência que está constantemente nos cobrando. E como se não bastasse, nós temos o arqui-inimigo, aquele que a Bíblia o chama de acusador por excelência, que constantemente está apontando o dedo no nosso rosto e apontando as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades, os nossos deslizes, as nossas faltas e assim por diante. Aí vem a culpa. Mas ouçam-me, eu vejo que esse texto aqui de Mateus 6, ele tem uma intencionalidade. Qual é a intencionalidade de Jesus, pastor? É exatamente em nos mostrar que existe uma porta para a cura desse mal, para aqueles que servem ao Deus verdadeiro. E eu quero lhes dizer ainda que esta oração do Senhor, ela não somente é desafiadora, mas ela é libertadora. E já permita-me falar aquilo que Deus jorra e jorrou no meu coração. E eu me alegrei quando Ele falou comigo, que pastor, você que entrou aqui nesta noite, se você é crente ou não, você que me ouve pela internet, se você é crente ou não, e vive com essa sensação esmagadora da culpa, eu tenho uma palavra profética movida por essa palavra de Mateus 6. Deus vai trazer libertação, Deus vai trazer verdades dele para libertar as famílias. Quem pode crer nisso, dê uma glória a Deus para ele. É tão interessante que quando eu estava lendo e preparando essa mensagem, Deus me levou para Zacarias capítulo 3. E olha como é interessante a acusação e a culpa. A Bíblia retrata com muita clarevidência um cenário que replica, que corrobora, que confirma e ajuda aquilo que eu estou pregando. Qual é o cenário, pastor? A Bíblia diz que estava ali o sacerdote, o sumo sacerdote Josué. A Bíblia diz que estava ali Deus Pai. E a mesma Bíblia diz que estava o acusador. Aí o acusador se vira para Deus de acordo com o texto. E ele vai dizer assim: olha lá, as vestes de Josué que estão sujas. Aí você diz, pastor, e estavam? Estavam. Porque se não estivesse, o texto não mandava, Deus não mandava fazer ou tomar uma providência. A Bíblia diz que Deus olha para ele, para o diabo, para o teu acusador,
para acusador da tua família e retrata aquilo que acontece hoje. A Bíblia diz que ele olha para o inimigo e diz assim: o Deus que escolheu Jerusalém é o mesmo Deus que escolheu porque ele é para mim um tição tirado do fogo. Mas a coisa mais linda ainda não é esta, é porque Deus se vira lá no versículo 4, ele olha para Josué e ele diz assim: e se tu não der glória a Deus, tu é o crente mais ruim desta igreja. Ele olha para Josué e diz: eis que faço passar diante de ti toda a tua iniquidade, você está perdoado. Levanta tua mão para o céu, levanta, vai, levanta. Eu quero profetizar já no início desta mensagem. Eu quero que você ouça Deus dizendo: você como família, você como filho, você como esposo, você como esposa, você como servo de Deus, você como serva de Deus, você é um tição tirado do fogo, e Deus já comandou a tua vitória. Dá glória para Ele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Agora que você entendeu isso, se não entendeu, eu repito tudo de novo. Entendeu? Diga bem. Agora que você entendeu isso, eu quero começar a falar dos 3 aspectos do perdão de Deus. Eu quero que você preste toda a atenção. Se possível for, anote. Pastor, não trouxe ninguém. Anota nas costas do menino. Faz qualquer coisa, mas anote, porque Deus quer falar contigo. Amém? Pastor, o menino não está aqui. Vai buscar. Segura aí. Primeiro aspecto do perdão de Deus que eu aprendo aqui no texto, ouça, é o seguinte: para alcançarmos o perdão de Deus em nossas famílias. Quando eu falo alcançar, eu estou falando de apropriar-se, porque o perdão já foi concedido. Eu estou falando de apropriação, de tomar posse dessa verdade de Deus, para que o diabo não fique aí te acusando. Então nós precisamos, para que isto aconteça, nós precisamos entender que o evangelho de Deus, ouça, não é o evangelho do autoaperfeiçoamento. Deixa eu repetir. Eu quero que você compreenda isto, que para nos apossarmos da verdade de Deus, nós temos que entender isto, que o evangelho de Deus, que a religião de Jesus, não é uma religião, não é o evangelho do autoaperfeiçoamento. Ouça, a religião de Jesus nos convida famílias como a minha, famílias como a de vocês, famílias imperfeitas. Você pode dar glória? Por que eu dou glória? Porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A Bíblia diz que Jesus não veio para quem é são, mas ele veio para quem é doente. Então a religião de Jesus, ela veio buscar essas imperfeições. Ela vem alcançar famílias como a minha e como a sua. Famílias com traços de bondade e com traços de maldade, em alguns aspectos da dimensão humana. Não, pastor, na minha família não tem, na tua e na minha. Porque Paulo, escrevendo aos irmãos da Galácia do Sul, 5:17, ele diz que tem 2 naturezas aqui. Uma natureza carne. E esta carne se apresenta quando ela é ofendida, quando ela é contrariada. Então nós temos traços de maldade. Mas ouça-me, a religião de Jesus veio chamar famílias como a minha e como a sua. Ele não veio chamar apenas as famílias para se tornarem melhores. O evangelho de Jesus não veio chamar famílias apenas para que elas se aprimorem, para que elas se aperfeiçoem. Não, não apenas para isto.
A religião de Jesus não vem convidar famílias para que saia simplesmente, gradativamente das trevas para a luz. Não, não apenas isto. Mas eu quero dizer para vocês que a religião, que o cristianismo, que o evangelho pregado por Jesus, convida a família, convidou família e convidará famílias para quê, pastor? Simplesmente para receber dele o perdão, literalmente para isto, porque quando a gente recebe o perdão de Deus, ouça-me, a vida muda. Quando a gente entra nessa dimensão de perdoado, os pensamentos mudam. Então a religião de Jesus vem nos convidar a aceitar o perdão de Deus. E quem aceita o perdão de Deus não pode mais ser atormentado pela culpa. A culpa vem, mas você pode abrir a boca e dizer: eu já fui perdoado, perdoada, para a glória daquele que está assentado acima das estrelas. Então nós temos que acabar com esse negócio, que a religião procura famílias que se baseiam em obra meritória. Aí se abre a boca e diz: a minha família merece. Outros dizem: a minha família não merece. Acabemos com isto. Acabemos também com essa ideia de justiça retributiva em relação ao cristianismo. O que é isso, pastor? É quando eu digo: se eu fizer, Deus faz. Se eu não fizer, Deus não faz. Acaba com isso. Por quê? Porque Deus fez, dá glória, Deus faz e continua fazendo. Independente do que você faça, Deus é Deus para fazer. A Bíblia é tão enfática com isso que ela diz assim: ainda que nos tornemos infiéis, Ele é Deus para permanecer fiel. Dá glória a Deus. Aleluia. Eu estou sentindo a glória do Senhor. Quem está sentindo? Quem está sentindo, faz barulho, pelo amor de Deus. Quem está sentindo, dá glória, dá glória. Esta igreja é pentecostal, dá glória para Ele. Agora olhe para cá, olhe para cá. Pelo fato de termos esse entendimento, ou esta consciência, que o cristianismo nos chama para que abracemos o perdão dele, eu preciso entender e eu preciso falar que, mesmo sendo isto verdade, não impede de Deus trabalhar na minha família e de Deus trabalhar na sua família. Diga assim: Deus, diga, trabalha na minha família. E eu acredito que esta verdade, ouçam-me, que essa verdade, ela foi muito bem retratada. Esta visão do cristianismo foi muito bem retratada por Jesus em Lucas, capítulo 18. O que é que nós temos ali? Diz a Bíblia que é uma parábola que ele mesmo cunhou, ele mesmo proferiu. E essa parábola ficou conhecida como a parábola do fariseu e do publicano. Olha como isso é verdade, que Jesus só te chama para o perdão. A Bíblia diz que o fariseu, ele vai ao templo, mas a mesma Bíblia diz que o publicano também vai. Só para lhe situar, o fariseu é a classe religiosa em Israel. Um fariseu se considerava acima dos demais. Por quê, pastor? Porque ele é um doutor da lei, ele é respeitado. As pessoas chegavam e diziam: não, esse aí conhece Bíblia. Eu não, mas ele conhece Bíblia. E a Bíblia diz que ele subiu ao templo para orar. A mesma Bíblia diz que o publicano também subiu. Quem é um publicano? Eram os coletores de impostos. E eles eram malquistos pela sociedade judaica. Eles não eram bem aceitos pela sociedade judaica. Por quê, pastor? Porque eles eram judeus que coletavam imposto dos judeus para subsidiar Roma. Então as pessoas olhavam para ele dizendo: não presta,
todo publicano é ladrão. Então eles eram rejeitados pela sociedade, mas eles vão orar. Lá vai o fariseu e lá vai o publicano. A Bíblia diz que o fariseu, ele se coloca em um dos alpendres e ele começa a gritar: Deus, ouve-me, ó Deus, porque eu tenho um cacife com o Senhor. O Senhor tem que me ouvir, porque a minha família é nobre aqui em Jerusalém. Todos os meus filhos são anjos, só faltam as asas. E ele vai orando, baseando a sua oração nas suas justiças próprias. Aí Deus, através do seu filho Jesus, ele vai dizer na parábola, Jesus narrando, que este homem, literalmente, ele está fora do eixo daquilo que é o verdadeiro cristianismo, daquilo que é a dádiva de Deus para os homens. Por quê? Porque a sua oração, ela é baseada na justiça própria. Ele não está nem aí para Deus, ele não está aí nem para para as coisas de Deus, mas ele quer apenas apresentar aquilo que é mérito, é baseado em obras meritórias. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus fala: mas aquele publicano orou. E como foi que ele orou? Olha a oração dele: Jesus, Senhor, Deus, eu sei que o Senhor é poderoso e eu não sou nada. Eu sei o que o Senhor pode e eu não posso. Eu sei que eu sou um pecador. Eu não vou nem olhar para cima porque eu não sou digno. Eu estou aqui numa qualidade de pecador. Obrigado porque eu cheguei até aqui. Eu vou orar e dar graças ao Senhor e eu vou me embora. Aí o texto vai dizer assim: aquele fariseu, ele não saiu justificado, mas aquele publicano, ele voltou para casa justificado. Por quê, pastor? Porque ele aceitou o perdão de Deus, ele compreendeu o perdão de Deus. Quem pode dar glória a Deus por isso, levante a sua mão e adore o nome do Senhor Jesus. Agora olhe para cá, não duvide, Deus está trabalhando na sua família. Deus está trabalhando na minha família. Não, deixa eu repetir, se ele entendeu. Deus está trabalhando na sua família. Mas pastor, eu não consigo enxergar. E quem foi que disse que é para tu enxergar? Oxe, Deus é Deus só se tu enxergar é? Não. Deus trabalha de uma forma que a gente não compreende, mas Ele trabalha. Deixa eu ler um texto. Érica, coloca aí, Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, capítulo 8. Deuteronômio 8. Vamos ler o versículo 1 e 2. Coloca na corrigida, tá? Na versão minha, corrigida. Isto. Não é que eu que escrevi não, tá? É a versão da minha Bíblia. Olha lá. Vamos ler? Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis, para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis, e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. Diga assim: isto é promessa de Deus. Mais alto para minha família. Agora vai o versículo 2, até aí. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Estes 40 anos, para quê? Para quê? Guarda aí. Para ti e para saber o que estava no teu. Olhe para cá. Deus está trabalhando na minha família e na sua. Eita! Deus está trabalhando. E a palavra vai dizer que Deus trabalha de duas maneiras. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Deus trabalha de duas maneiras. Primeira, está no texto, diga assim: humilhando. Meu Deus. Está no texto. E olha aqui para mim, nos originais, aquele que mais se aproxima dos originais é isso, humilhando. Deus trabalha nos humilhando. Irmãos, quando eu pensei nisto, eu pensei em Elias. E você vai entender porque eu vou mostrar Deus humilhando exatamente o porquê Deus estava fazendo isto.
Abre aí, Érica, primeiro livro dos Reis, 17, 2 e 3, vamos ler. Vamos ler. 17, 2 e 3 de primeiro livro dos Reis. Aleluia. Vamos lá? Depois veio a ele quem? O sujeito aí é Elias. A palavra do Senhor dizendo, vai lá, versículo 3, vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de, segura aí, Érica, que está diante do, olha aqui para mim, isto aqui está acontecendo depois de um grande evento, lá no Monte Carmelo, onde Elias abre a boca e diz, vocês pensam que são alguma coisa? Todo mundo lá para o Monte Carmelo, todo mundo. Fazer o quê? Não, lá vocês vão ver. Bora-se embora, todo mundo. Aí a Bíblia diz que se juntam os profetas de Baal e os profetas de poste ídolos, ou seja, que abaixo de Baal, e a Bíblia diz que vão tudo lá para o Monte Carmelo. A Bíblia diz que Elias olha para ele e diz assim, agora nós vamos tirar a prova dos 9. Qual? Para saber quem é Deus, e Deus verdadeiro. Se o Deus que fez os céus e a terra, ou o Deus de você, Baal. E o que é que vai acontecer? Nós vamos cortar o novilho, você corta um, eu corto o outro. Nós vamos colocar sobre os altares. E o Deus que responder com fogo, é o Deus verdadeiro. Eu estou pregando e dizendo para vocês que Deus, Ele trabalha em nós. Aí a Bíblia diz que a turma começa, vai Baal, vai Baal, vai, manda fogo nesse negócio, e a hora vai passando, e Elias diz, não, vocês estão gritando baixo, grita mais que ele está distante, grita, talvez esse Deus esteja dormindo, grita para acordar, e a turma começa a se cortar, e Baal vem, aí daqui a pouco Elias se levanta e fala, acabou, olhe para cá, acabou, pode parar, não, ei, você aí, saia. Pare, eu mandei parar. Agora é a minha vez. Agora é a minha vez. Vem cá, menino. Coloca água aí nesse rego. Isso, faz um rego. Não, tá raso, cava mais. Pastor Elias, o negócio é sério. Onde tem água não pode ter fogo. Na tua Bíblia, na minha não. De glória. Cavaram, enche de água. Foram buscar água. Eles desciam o morro, o monte, para buscar água lá no mar. Encheram. Isso. Ei, você vem cá, diácono, vem cá. Molha lá, Otávio, molha tudo, encharca tudo. Pastor Elias, não, fique tranquilo. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu estou sentindo a glória do Senhor. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Está tudo preparado? Tá. Eu fico até pensando nos abestados, lá os profetas de Baal, como quem dizendo, o da gente estava seco, não funcionou, imagina o deles. Só que tem um parâmetro aqui que eu quero falar para vocês. Sabe por que foi que ele mandou colocar água? Porque água simboliza o Espírito, água simboliza a palavra. Aquele altar tinha palavra, tem palavra no altar da tua casa, se tem palavra o milagre vai acontecer. Agora escute, a Bíblia diz que Deus, Ele levanta a sua mão para o céu, e a Bíblia diz que quando Ele faz aquela oração, Deus manda aquele fogo que consome, e arrebenta com todo mundo, e Elias sai vitorioso, e o Deus de Elias, daquela ocasião, olha para cá. Parece que vejo. Quem é que vai ali? O profeta Elias. Mexa comigo não. Eu sou o homem que ora e Deus responde. Imagine Elias descendo o monte e o povo, nossa, nunca vi o pastor desse jeito. Eu nunca vi o pastor com tanta unção. E Elias, você não viu nada.
Você não viu foi nada. Aí quando ele desce do monte, alguém diz assim: tu não sabe de uma, pastor. Qual? Já ouviu falar em Jezabel? Quem? Eu tenho autoridade de Deus. Quem? Jezabel. Dá para repetir, irmão? Jezabel. Perna para quem te quero. Aí a Bíblia diz, olha aqui para mim. Deus sabe trabalhar. E Deus trabalha. Eu vou falar aqui uma coisa que não está no script, mas Deus está falando comigo aqui agora. Deus sabe quebrar soberba, irmão, dentro de família. Eita, Senhor falando. Deus sabe quebrar crista de quem pensa que não precisa de ninguém. Deus sabe quebrar a autoridade de quem pensa que tem autoridade. Deus sabe quebrar e colocar no tamanho certo, porque Ele é Deus que trabalha para quê, pastor? Para levar a família para o céu. Aí o texto está dizendo que eu li para você. Elias, fala, Senhor. Ele disse, retira-te. Para onde, Senhor? Ele disse, para Querite. Espera aí, Senhor. Não é a leste lá do Jordão, né? Aquele lugarzinho deserto, é. Mas fica tranquilo. Diga assim, Deus trabalha humilhando. Olha só. Primeira humilhação de Deus com Elias. A primeira é quando Deus diz, vá lá para a banda do sul, porque lá eu vou te sustentar. Agora, como é que Deus disse que ia sustentar Elias? Quando eu li isso, saltou-me aos olhos uma grande verdade revelativa de Deus. Ele disse assim, Elias, lá tem um fiozinho de água, ribeiro, tu vai beber. Amém, glória a Deus. Mas você vai ser sustentado por um corvo. Olha aqui para mim, primeira humilhação. Por quê? Porque lá em Levítico vai dizer que dentro da classificação de animais imundos e aves imundas estava o corvo. Olha para cá. Elias é profeta que segue à risca a lei. Arrisca a lei. E Deus agora mandando ele lá para um lugar para ser alimentado por um animal imundo, eu não vou. Se fosse eu não ia. Mas a Bíblia diz que Elias, diga, Elias, eu vou falar agora, vai pegando aí a revelação. Eu não sei qual é a ordem que Deus está dando dentro da tua casa. Eu não sei qual é o comando de Deus para a tua vida, mas se eu fosse você, eu obedecia. Por quê, pastor? Porque Deus está trabalhando. Agora diga-se comigo, Deus trabalha. Diga assim, com propósito. Sabe o que é que diz 1 Pedro capítulo 5, versículo 6? Humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, que Ele, se tu não der glória, segura aí, ao seu tempo. Tem famílias querendo exaltação, mas não quer obedecer. Tem famílias querendo ser exaltada, mas faz o que quer. Tem famílias querendo as vitórias de Deus para sua casa, mas não sabe o que é obedecer a Deus. Primeiro, é aceitar a humilhação. É Deus dizendo, sai daqui e vá para ali. É um corvo que vai te alimentar. Por quê, pastor? Porque nós servimos a um Deus que trabalha com propósito, trabalha com propósito. Deixa eu ler um texto para vocês. Não precisa não, Érica, ler não. Atos capítulo 10, versículo 10 a 16. Deixa eu narrar a história. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro, ele está chegando na cidade de Jope. E a Bíblia vai dizer que ele sente fome, mas também desejo de orar. Aí ele sobe no telhado, porque era muito comum isto acontecer. Diga-se comigo, Deus trabalha com propósito. Deus trabalha com propósito, vai.
vai. Deus trabalha com propósito. Aquilo que Deus está mandando fazer, faz, porque Ele vai te exaltar. Milagre vai acontecer. Ele vai orar. Aí a Bíblia vai dizer que ele começa a sentir fome. Aí Deus começa a trazer uma revelação para ele. Ele vê um grande lençol, pega aí. Ele vê um grande lençol. E naquele lençol tem animais, tem aves, répteis e tudo imundo, meu irmão. Todos eles da classificação de animais, aves, répteis imundo. Aí Pedro começa a ver, vai descendo o lençol, vai descendo. Aí é como Deus perguntando a ele, tu não está com fome? Tô. Aí, mata e come. Ele disse, oxe, eu sou doido? Eu vou tocar em nada imundo? Não, vou não. Aí a Bíblia diz que Deus brada e diz, não torne imundo aquilo que eu já santifiquei. Meu Deus, da glória. A glória de Deus está aqui, a glória a Deus. O que é isso aqui? Ele não está entendendo nada. Mas, humilhai-vos debaixo das mãos de Deus, porque Ele ao seu tempo, aqui é Kairos, aqui é tempo de Deus, Ele vai te exaltar. Você vai ver milagre na tua casa, você vai ver milagre com teus filhos, você vai ver milagre nas tuas finanças. Se humilhe e obedeça. Eu não estou entendendo nada, não é para entender, isso aqui é com fé. Deus fala pela terceira vez, olha aqui para mim. A Bíblia diz que ele tem uma visão. E ele vê 3 varões que vão atrás dele. Quando a visão acaba, 3 camaradas. Pastor Pedro mora por aqui. Pastor Pedro mora por aqui, ele aqui. Oxi. O que é que vocês querem? Pastor Pedro? Sou. Nós temos uma incumbência, qual? De levar o Senhor para onde? Lá para Cesareia da Palestina, que era a capital na época da Judeia. Nós temos uma incumbência de levar você. Para quem? O nosso general, o nosso soldado-chefe, chamado Cornélio. Ele mandou chamar o Senhor. E como foi que isso aconteceu? Ele chamou a gente e disse, vai lá na cidade de Jope e procura o pastor Pedro. O senhor sabe onde ele está? Não. Mas vai. Por quê? Porque Deus me apareceu e me traz uma revelação que eu tenho que chamar. Irmão, Deus trabalha assim, Deus trabalha assim, Deus trabalha assim. A gente não compreende, mas é assim que Deus trabalha. Escute. A Bíblia diz que Pedro desce e acompanha aqueles homens. E quando Pedro chega na casa, ele já vai perguntando, cadê o Cornélio? Cadê o Cornélio? Sou eu. E dobra o joelho. Não, se levante que eu sou igual a você. Aí a Bíblia diz que Pedro pergunta, como foi essa história? Ele disse, eu estava orando. E eu estava jejuando. E Deus me disse, eu vou parafrasear, eu preciso fazer uma obra na tua casa, eu preciso fazer uma obra no meio da tua parentela, eu preciso fazer uma obra no meio dos teus amigos, eu preciso fazer uma grande obra, mas para que isto aconteça, você vai chamar alguém que se humilha diante das minhas potentes mãos. Manda chamar Pedro, que eu vou fazer milagres na sua casa. Aí a Bíblia diz que Cornélio fez, estamos todos aqui, agora é só o Senhor pregar. Diga assim comigo, Deus trabalha com propósito. Diga assim, quando Deus está me humilhando,
Diga, quando Deus está me humilhando e eu estou sentindo a humilhação de Deus, diga assim: é porque a minha vitória está chegando, a minha vitória está chegando, a minha vitória está chegando, a minha vitória está chegando. Deus trabalha com propósito. Recordei a manaia choredere candaraia. Recordei na manaia choredereia candaraia. Eu sei que enquanto eu estou pregando, há vidas aqui nesta noite se perguntando: Deus, por quê? Deus, por quê? Deus está dizendo: é porque eu tenho um propósito. Pega aí, é porque eu tenho um propósito. Pega aí, eu tenho um propósito, eu tenho um propósito, eu tenho um propósito. Verás aquilo que Deus vai fazer. Verás aquilo que Deus vai fazer. Diz a palavra do Senhor em Atos capítulo 10, os versículos posteriores, que Pedro começa a pregar. A Bíblia diz que Pedro vai pregando. A pregação começa a tomar um vapor de uma maneira tão tremenda, que diz a palavra do Senhor que o Espírito Santo de Deus, ele começa a descer, e todos aqueles foram batizados no Espírito Santo. Sabe o que é que Deus quer dizer? É que Deus procura homens e mulheres obedientes para que o milagre aconteça dentro da casa, e vai acontecer. Quem crê nisso, levanta a mão para eu profetizar. Levanta as mãos. O milagre vai acontecer, o milagre vai acontecer. Deus derramará do seu Espírito sobre a tua casa. É por isso que a palavra de Joel vai dizer: e nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O teu filho vai profetizar, a tua filha vai profetizar, os velhos terão visões. Deus fará uma obra na tua vida. Deus trabalha em nós, e Deus trabalha primeiramente nos humilhando. Deus faz isso, irmão. Deus faz isso. Tem coisas que a gente não entende, o horário está indo embora rápido demais, e a gente não compreende, mas Deus faz isto. Olha a segunda maneira de Deus humilhar Elias. Primeira, mandando para um lugar que animal impuro, ave impura, iria alimentá-lo. Mas ele foi. Aí a Bíblia diz que a coisa começa a ficar feia lá, a água começa a diminuir até estancar, e os corvos não vêm mais. Aí o versículo 8 e 9 de 1 Reis, capítulo 17. Então veio a Elias, e imediatamente vá para a cidade de Sarepta de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Pastor, onde é que está a humilhação? A humilhação para um judeu não é uma questão de viúva e nem de pobre, porque dentro da cultura judaica, e essa cultura perpassava para outras nações dentro da visão deles, eles sabiam que toda mulher de Israel, elas tinham sonho de terem vários filhos, 10, 11, 15, principalmente homem. Por quê, pastor? Porque toda mulher judia nutria a seguinte sensação: de mim vai nascer o Messias, de mim vai nascer o Messias. Aí quando ela ficava viúva, as pessoas olhavam para ela e diziam: está debaixo de maldição. Então segura aí. Porque a segunda humilhação para Elias acontece, é porque Deus está dizendo: vá para Sarepta, e uma viúva, ela vai te sustentar. E a frustração e a humilhação era exatamente porque era uma viúva, e além de ser viúva, era pagã. É mais ou menos assim. Vai bater lá na porta do pai de santo e diga que está precisando de 1 quilo de feijão. É humilhação, né? Tu está entendendo o texto? Diga assim: Deus trabalha nos humilhando. Vai entender Deus. Deus trabalha nos humilhando. Na próxima semana eu pego daqui para tu entender o que Deus quer falar aqui. Fica de pé.
Da próxima semana, se fosse tu, não faltava. Eu vejo pela televisão, pode dar um defeito aí. Se eu fosse tu, não faltava. Nós vamos entender o que é que Deus vai falar aqui. Quantos ouviram a voz de Deus? Quantos ouviram a voz de Deus? Você vai sair daqui debaixo de uma promessa. Você vai sair daqui debaixo de uma promessa. A promessa de Deus. A promessa que essa culpa ela vai ter que sair. Eu não sei quantas semanas eu vou ministrar essa palavra. Não sei, sinceramente eu não sei. Mas eu sei que Deus vai trabalhar conosco e essa culpa vai ter que sair. Nós precisamos estar leve para quê, pastor? Para nos apossarmos da verdade de Deus. Curva a sua cabeça, curva a sua cabeça. Eu estou sentindo a glória do Senhor aqui. Eu queria que agora fosse 8 horas. Curva a sua cabeça, curva a sua cabeça, curva a sua cabeça. Eu quero que você já vá falando com Deus. Diz: Deus, essa culpa vai ter que sair. Eu estou sentindo a glória do Senhor Jesus. Eu estou sentindo a glória do Senhor Jesus. Enquanto a igreja adora, glorifica, enaltece, exalta, engrandece. Eu quero perguntar: quantas vidas adentraram aqui a este recinto que ainda não são crentes, mas desejam entregar a vida para Jesus, desejam entregar a vida para Jesus, para essa culpa sair, para este medo para ir sair, porque o perdão acontece, a graça acontece. Onde está a primeira pessoa? Onde está a primeira pessoa que quer entregar sua vida para Jesus? Onde está a primeira pessoa? Onde está? Vem para cá, filho, vem para cá. A igreja bate palma, a igreja bate palma, a igreja bate palma. Aleluia, vem para cá, vem para cá. Traz a esposa. A bênção aqui é completa. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem para cá. A igreja bate palma, bate palma, bate palma, bate palma. Bate palma, bate palma, bate palma, bate palma. Bate palma. Deus está somando 2 vidas. Onde está a terceira vida? Onde está a terceira vida? Deus está te chamando. Onde está a terceira vida? Oh, aleluia. Algum ministro desce aqui. Algum ministro fica aqui. Aleluia. Vem para cá. Onde está a terceira vida? Onde está a terceira vida? Onde está a terceira vida? Deus está te chamando. Canta no centro do teu querer em toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita. Oh, aleluia! Minha herança. Onde está a terceira pessoa? Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar com a igreja pela sua vida. Onde está a terceira mão feliz que quer tomar a decisão de receber o perdão da parte de Deus? Tenho a terceira vida, tenho a terceira vida, não tenho, vamos orar. Canta bem baixinho, depois a gente aumenta. Levanta a mão, igreja, levanta a mão, levanta a mão. Aleluia, Pai. Eu quero entregar esse casal que compreendeu a tua mensagem. Esse casal que toma a decisão hoje, Senhor, de entregar as culpas, de entregar os pecados diante do Senhor, porque o Senhor é Deus que perdoa. A tua palavra diz que teu nome é escrito no livro dos céus, e naquele dia, Pai, o nome deles serão chamados para adentrar a tua glória. Eu quero declarar, Pai, tuas bênçãos através deles. Pai, a família aceitarão ao teu nome. Através deles milagres acontecerão. É isso que nós declaramos. A igreja bate uma salva de palma. Canta, 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 canta alegre, canta alegre, canta alegre, canta alegre, canta alegre. Mas dá-lhe um dia no centro do teu querer e toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Glória a Deus, glória a Deus. Canta, igreja. Eu me humilho
receber a bênção apostólica. Aleluia, olha aqui para mim. Amanhã à noite, nós teremos o culto da noite da vitória. Quem vai estar pregando aqui amanhã à noite? No culto, tema: derrubando gigantes. Vai estar pregando o pastor Wellington. Eita, isso é homem de Deus, irmão. Isso é homem de Deus. Deus vai falar. Amém? Não deixa de estar aqui amanhã, não, em nome de Jesus. Faz assim para receber a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso eterno Pai, a consolação do seu santo e glorioso Espírito seja com toda a igreja, não somente hoje, mas eternamente. E